Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero fazer uma leitura, meus irmãos, no trecho da palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 38 e o 39, que diz assim: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos ontem, meus irmãos, comemorando o aniversário da congregação Vale da Bênção, e que alegria é para todos nós que fazemos parte desta igreja, dessa história, e que podemos ouvir da história dos irmãos que foram pioneiros aqui neste lugar, trazendo a palavra, a qual nós somos frutos desse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós ouvimos que os irmãos foram perseguidos, foram injuriados e muitas vezes apedrejados, mas a obra, ela era de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a palavra do Senhor diz aqui em Atos dos Apóstolos, a ocasião em que os apóstolos estavam sendo presos, com a acusação de que estavam fazendo algo ruim, estavam indo contra a lei do templo, contra a sua tradição, e Deus, Ele veio com o seu evangelho rompendo os laços. E quando Ele traz a verdade da palavra do Senhor, a verdade de salvação, Ele não coloca, aleluia, amarras e nem impedimento para que essa palavra possa chegar aos corações das pessoas que precisam ouvir. Então aqui, meus amados, temos um testemunho no versículo 38 e 39, que não foi os apóstolos que falaram essa palavra, não foi Jesus, mas foi um sábio, Gamaliel. Ele disse, ele viu, ele pôde contemplar a obra do Senhor na vida daqueles homens, e ele deixou essa palavra aqui profética, e ele disse: porque se esta obra é de homens, pode deixar que ela vai se desfazer, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a obra é do Senhor, meus amados, ninguém pode desfazê-la. Louvado seja Deus. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus estabeleceu. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, ele lutava contra os irmãos. Ele pedia autorização, cartas para perseguir, aleluia, os nossos primeiros irmãos ali, os discípulos do Senhor, aqueles que criam no Evangelho. E ele perseguia, açoitava, prendia, e achava que estava fazendo algo bom para Deus. E quantas pessoas não fazem mal para o povo de Deus, não levantam calúnias, não falam coisas ruins, achando que estão fazendo uma coisa boa para Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, de caminho para fazer o mal contra os cristãos. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra tem um significado muito grande, meus irmãos. Paulo estava perseguindo os servos do Senhor, a igreja. Mas quando Jesus fala para ele, ele diz: porque tu me persegues. Então nós entendemos que aquele que persegue o povo de Deus,
ele não está perseguindo somente pessoas, ele está perseguindo o próprio Senhor, porque a igreja é o corpo do Senhor, é o povo escolhido de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gamaliel não era um dos apóstolos, mas era sábio, louvado seja o nome do Senhor. E ele viu nos discípulos algo diferente. Ele diz assim: deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, vai se desfazer, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça vocês serdes também achados combatendo contra Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que perseguem, meus amados, esta palavra, aqueles que perseguem as pessoas que levam esta palavra, ele está arrumando uma confusão grande, ele está combatendo contra o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu isso da pior maneira possível, mas ele entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e essa palavra que uma vez foi anunciada aos apóstolos, ainda hoje ela tem o poder de transformar vidas aonde ela chega, louvado seja o nome do Senhor. Ela transformou a sua vida, ela transformou a minha vida e vai transformar a vida de muitas pessoas. É a palavra de salvação, é a palavra de libertação, é a palavra que leva o homem ao céu de glória, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, ela ainda está sendo pregada, porque uma porta se nos abriu, aleluia, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.